Né? Os jogadores da NBA têm um destaque, principalmente os Los Angeles Lakers, vêm se destacando e mandando mensagens, até ajudas para o Brasil, ficaram emocionados, né, em relação a essa tragédia que direcionou principalmente a jovens. E dentre os assuntos, a gente até separou um trecho da matéria falando da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, falando, por exemplo, no caso das saídas da Boate Kiss, que deveria ter pelo menos 7 metros, calcula aí o Fernandes, o engenheiro, que destacou que, segundo testemunhas, entretanto, só havia uma porta de 2 metros de largura que servia para a entrada e saída do público. Quando nós vamos a um ambiente, não só a boate, curtir a noitada, quando nós vamos a um supermercado, ao cinema, aonde a gente vai num shopping, vai em ambientes fechados e abertos. Qual é o cuidado que a gente deve ter? A gente deve simplesmente entrar alienado para se divertir ou deveremos, infelizmente, pensar no pior até para uma defesa da própria vida? Nós estamos recebendo o técnico em segurança, Vinícius Petrocelli, que vai trazer detalhes e informações sobre essa atenção. Vinícius, obrigado pela sua presença em nosso programa. E a primeira pergunta é, devemos ter esse cuidado em entrar em ambientes fechados e também em ambientes abertos com uma grande quantidade de pessoas? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite. Sim, lógico. O grande problema é não só dos ambientes fechados, mas aqueles semi-abertos, que são boates em praias, que na nossa região tem bastante, é o público, né? Infelizmente não tem, por lei, um número que diz que você tem que levar ou não tantas pessoas, ou enfim. Então, é difícil de você saber a quantidade do público. Então, eu acho que é um efeito dominó. Eu acho que os donos dessas boates têm que respeitar as normas, né? Se dá 1.000 pessoas, são 1.000 pessoas, não são 2.000 pessoas. Então, não adianta você construir um ambiente com 5 saídas de emergência, se você tem 2.000 pessoas. Então, se 1.000 atende 5, 2.000 é insuportável. Então, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, é o que eu digo. É difícil de você, porque também na construção civil há muito disso, né? A gente tenta combater esse defeito, mas é complicado. Na NR23, que fala sobre o espaço confinado, né? A NR18 fala na construção civil e a NR23 que fala desse assunto de incêndio, tem muito disso a acrescentar. Só que, infelizmente, nem muitos donos de empresas, nem empresas caminham junto com o nosso trabalho e que aí torna ele um pouco difícil. Não como um profissional, mas, por exemplo, eu como um leigo, se você entra num ambiente, por exemplo, como uma danceteria, quais são as coisas que você deve prestar atenção logo para você pelo menos se sentir seguro? Ou não? Você teria que ir de dia e ver como é a boate para poder ter mais segurança, saber as saídas? Como é que a gente pode se sentir um pouco mais seguro dentro dos ambientes? Isso é fácil, Granja. O que acontece? Todas as saídas de emergência e todos os extintores de incêndio, que são acho que o primeiro foco da nossa entrevista, é que eles têm que estar bem sinalizados. Sim. Em caso de um apagão, por exemplo, de falta de energia, eles têm que estar sinalizados e acesos mesmo se não houver energia, né? Então, ele tem que ter uma fonte de energia independente. Então, isso já é uma sinalização super importante. Então, se apagar a luz, acabar tudo, você vai ver. Precisa de dia. Você vai estar vendo isso. Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo é que os donos dessas boates passem um treinamento adequado para os seus funcionários. Que é difícil você entrar num lugar onde tem pessoas trabalhando que não têm treinamento. Então, além delas estar correndo risco, quem frequenta também. É interessante, você tocou no assunto, nós tínhamos aí um exemplo, uma das jovens que veio a falecer, que chegou a mandar uma mensagem por Facebook, ela tinha 1 mês na casa, quer dizer, ela não tinha a mínima noção de como se proteger, quanto mais tentar ajudar alguém, né? É difícil. Eu estou tentando acompanhar, porque cada hora aparece alguma coisa, então é difícil. Eu vi um pouco da planta baixa da boate e depois que eu vi, disseram que tinham 4 saídas de emergência, não sei ao certo. Tem a maquete, se você puder mostrar, Júlio, num dos slides que nós separamos, tem aí, lá no final da parte dos fatos que marcaram a história e tudo mais, eu acho que tem, para que a gente possa mostrar. Acredito que sim, senão a gente procura a planta aí para poder a gente ter até um embasamento melhor. Eles disseram que tinham, então, algumas saídas de emergência?
Disseram, eu vi divulgando, né? Falaram que tinham, acho que 4 saídas emergentes, mas não estavam em funcionamento. Na planta eu identifiquei uma, que seria a entrada. Sim. Então é difícil. Você coloca uma saída de emergência, que ela também é entrada, é complicado. E o acesso, ele tem que estar livre. Não adianta você colocar uma saída de emergência com um bar do lado, com caixa do lado, entendeu? Porque aí não adianta, não tem pode vazão. aglutinar várias situações que Com acaba certeza, complicando, não né? tem vazão, tem para onde o pessoal ir, né? Em caso de fuga. Bom, vamos a outros exemplos. Quer dizer, eu acho que o exemplo cinema, eu acho que fica mais claro. O Teatro Trianon, você tem bem visível essas saídas. Mas tem grandes supermercados que, ao você analisar, você percebe uma entrada só. Essa aí é a situação de uma das maquetes virtuais, né? Quer dizer, a entrada é exatamente essa parte roxinha que está aí embaixo e a única entrada e saída, né? No quadrado vermelho, no lado superior esquerdo do seu televisor, é o palco onde começou a situação do incêndio. Daí as pessoas correram e aí a setinha verde mais abaixo pegaram exatamente esse corredor e aí tiveram um acesso mais rápido à saída. Os que estavam nessa seta verde que está na área central, ao verem a fumaça, tentaram sair, mas nessa primeira portinha, antes da porta roxa, aí estavam os seguranças que inicialmente impediram, achando que era uma confusão. Depois de perceberem que era fumaça, eles acabaram liberando. Outros tantos acabaram indo para os banheiros. No caso ali, no canto direito, o banheiro exatamente aí, as pessoas acabaram partindo. Ou porque foram seguindo outras pessoas, por não conhecer o local, ou por tentar, por exemplo, fugir do fogo e pensar em azulejo. Enfim, um local altamente perigoso, para um tumulto, uma quantidade muito grande de pessoas, até para uma briga mesmo que veio a ocorrer, tem uma saída só. Né? Pois é, como você vê ali, que foi mostrado, a setinha verde indicando a saída, né, que também é a entrada. Eu não consegui identificar outra saída de emergência, pode ser que tenha, mas não consegui identificar. Você vê que onde a seta mostra, o espaço ele está bloqueado. A saída existe, mas ali o espaço é um espaço de uma porta normal. Normal, bem... Seria uma largura de 1,20, seria... bem abaixo do que se espera. Em relação à sua... Porque você é jovem, né? Então, dentro do seu próprio lazer, você vai a um determinado ambiente, até em locais mais abertos, como os shows tradicionais do nosso litoral. Qual é a dica que você dá às pessoas assim que chegam ao local? Qual é a situação que ela deve se posicionar para ela se sentir um pouco mais segura? Olha, em relação a lugares abertos, é bom procurar onde tenha mais segurança, onde tenha pelo menos, hoje em dia colocam segurança mais no alto, né, uma espécie de uma torre, já com rádio para poder identificar a confusão logo, isso é muito importante. Então é procurar não ficar muito perto da multidão, ou sair um pouco, ficar próximo à ambulância, ou perto de autoridades, que eu acho que isso é importante. Sim, claro. E nos ambientes fechados, aí os ambientes fechados posicionar seria... saídas, né? Porque é difícil você ir no ambiente fechado ficar do lado da saída. Principalmente, né? se você, e principalmente se você é novo no ambiente, né? É a primeira vez que você está conhecendo, aí você está à mercê. Isso é difícil. Você acredita que isso vai espantar agora de início muito dos jovens de ir a esses ambientes? Porque cria um pavor, né? Com certeza. Com certeza sim. Mas eu acho que é o que eu falei para você. Eu acho que a dica é isso. Procurar os lugares luminosos que vão identificar a saída ou extintores de incêndio, para ver se a boate é segura ou não. Eu sei que isso é difícil, principalmente para os jovens. Por mais que aconteceu essa tragédia, infelizmente, isso é difícil de você deixar de entrar uma boate ou sair de uma boate porque você não está vendo que tem saída de emergência. Lógico, isso seria uma dica seria uma dica muito importante, mas isso é difícil. Então, o legal é que as autoridades, o órgão que fiscaliza isso, é ficar em cima dessas boates, desses lugares. Como uma última pergunta, Vinícius, a sua área técnica e segurança, como se chega, como se forma, quanto tempo, como é que é o direcionamento para as pessoas que querem seguir o mesmo ramo seu? Bom, em relação à educação, o que se faz, né? O máximo, acho que o curso está em torno de 2 anos. Certo. Pode ser que estenda mais um pouco, né? Isso varia muito. Tem vários lugares em campo hoje em dia que tem o curso, né, na área de segurança do trabalho. É uma área muito boa, está bem requisitada no mercado e é uma área que sofre muitas atualizações. Então, você tem que estar sempre lendo, sempre estudando, tem que gostar. Mas é muito bom, é muito remunerado legal.
você depois tentar uma faculdade ou tentar, né? Enfim, é uma área muito boa, indico, recomendo sim. Maravilha. Recebemos então o técnico em segurança, o Vinícius Petrocelli, que veio dar dicas sobre como a gente tentar minimizar, né, os riscos que a gente tem em qualquer lugar, também gerar eles, isso é impossível. Vinícius, obrigado pela sua presença em nosso programa. Agradecendo, a gente faz o convite para que outras vezes possa estar aqui em nossa emissora. Nada, um bom dia, eu que agradeço. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho vamos conversar com o Procon Campus, Rosângela Tavares, e aquele assunto que sempre mexe com os pais, os responsáveis, não os pais irresponsáveis, os pais e responsáveis, que é exatamente em relação ao material escolar. A gente volta já. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento: Distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555. Espásio, consulte nossas promoções. 2728-0746. Lugar de beleza saudável.